Oi, amiguinhos e amiguinhas do Kinder! Estamos aqui então para mais uma aula do Kinder na Quarentena e hoje a gente vai continuar falando sobre a Reforma Protestante com o tio Davi. Mas antes a gente tem duas coisas para fazer. A gente vai orar juntos e vamos ter um tempo bem especial de louvor com o tio Joe. Então fechem os olhos para a gente orar. Senhor, obrigada por mais uma aula. Obrigada por esse tempo juntos. Obrigado pela presença do Senhor nas nossas vidas, pela sua bondade e fidelidade. Que o Senhor prepare os nossos corações para aprender mais da tua palavra. Amém. Fiquem agora com o tio Joe. Tchau! Olá, criançada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos cantar a música da Reforma. Lembra lá que nós cantamos sempre no Kinder? Então eu vou querer vocês me ajudando a cantar as 5 solos. Então quando o tio falar 1, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então eu quero a ajuda de vocês. E eu também quero ajuda com as palmas. Vamos lá? As palmas. Não tô ouvindo. As palmas. Faz um lá, só a fé o 2, só a graça 3, só a Cristo 4, só a Bíblia 5, só a Deus, toda a glória. De novo, só a fé, só a graça, só a Cristo, só a Bíblia, só graça, só a Cristo, só a Bíblia, só a Deus, toda a glória. Última vez. Só a graça, só a Cristo, só a Bíblia, só a Deus, toda a glória. Muito bem, um beijo então e até a próxima! E aí, criançada, tudo bem com vocês? Tio Davi estava com muita saudade de todos vocês. Assim como a tia Jéssica falou e assim como o tio Joe cantou, a gente vai continuar aprendendo sobre a Reforma. Vocês lembram que naquela aula passada, lá da semana passada, a gente aprendeu sobre Martinho Lutero e como ele lutou contra o falso ensinamento e lembra como ele lutou contra as falsas doutrinas daquela igreja que estava caída? Lembra também que quando ele foi expulso da igreja, ele conseguiu abrigo num castelo? E nesse castelo ele escreveu 5 pontos muito importantes? A gente vai falar a respeito desses 5 pontos hoje. Sola, traduzindo para a nossa linguagem, é somente. Então quando o tio diz 5 sola, é como se o tio quer dizer 5 somente. E a gente vai começar com o nosso primeiro. Somente as Escrituras. Olha que imagem legal que a gente separou para vocês. Então para a gente começar a estudar esses 5 solas ou 5 somente, a gente começou com somente a palavra de Deus. Ou somente as Escrituras. Quando Lutero escreveu somente as Escrituras, ele estava dizendo que
somente a palavra de Deus é verdadeira e somente a palavra de Deus pode guiar a nossa fé e a nossa vida em relação a tudo aquilo que nós vamos fazer. Ele diz que somente a palavra de Deus é suficiente para que nós possamos conhecer a vontade de Deus. Então, o primeiro sola é somente a palavra de Deus. Para a gente poder ler um versículo que fala sobre a inspiração da palavra de Deus, a gente vai ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vai aparecer aqui para vocês lerem junto com o tio. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Vejam como é importante. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então diz que a Bíblia não foi escrita apenas por homens, mas foi escrito por homens que estavam sendo inspirados por Deus. Então não é a vontade de um homem. Quando a gente vai ler o livro lá de Samuel, um exemplo, ou quando a gente vai ler o livro de Jó, não é a vontade de Jó que está ali, é a vontade de Deus através da vida de Jó, ou é a vontade de Deus através da vida de Samuel. Ou lá no Novo Testamento é a vontade de Deus ou a história de Jesus Cristo através do livro de João, Lucas, Mateus. Então esse primeiro sola, que é um dos mais importantes, é somente a palavra de Deus. Agora a gente vai para o sola número 2, que é somente Jesus Cristo. Assim como tem essa imagem da cruz simbolizando Jesus Cristo, como a gente deixou aqui no cantinho, é para vocês lembrar que somente Jesus Cristo é número 2 dessa nossa sequência de 5 solas. Vamos ver qual versículo a gente vai estudar hoje sobre esse sola? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Vai aparecer aqui para vocês lerem também. Diz assim: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Por que Lutero escreveu esse sola, ou somente Jesus Cristo? Porque quando ele precisou escrever sobre isso, a igreja daquela época falava que existia muitas formas de você ser salvo, não apenas por Jesus Cristo. Falava sobre venda de indulgências para perdão dos pecados, ou até mesmo venda de como se fosse terrenos no céu, tipo uma casa no céu. Para mim morar no céu, eu preciso comprar uma casa no céu. Então não falava sobre Jesus Cristo ser o caminho, a verdade e a vida. Eles não falavam que a única pessoa que pode fazer com que nós possamos chegar até Deus é Jesus Cristo. E qualquer ensinamento fora disso é um ensinamento errado. É por isso que Lutero escreveu somente Jesus Cristo. E aqui no livro de Atos, assim como a gente leu, está escrito que só existe um nome, um homem, uma pessoa que pode nos salvar. E essa pessoa é Jesus Cristo. Vamos pro próximo? Então, o nosso próximo sola é somente a graça. É por isso que a gente deixou aqui do ladinho para vocês lembrarem. Graça é um presente. Por isso que tem um presente significando a graça. Para a gente entender melhor isso, a gente vai ler lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Acompanhem com o tio. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Essa palavra dádiva de Deus pode trocar por um presente de Deus. Está falando o quê? Que a nossa salvação é um presente de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer para ser salvo. A vontade de Deus é maior e melhor do que a nossa vontade. E a vontade de Deus para que a gente seja salvo é a graça. Quando Lutero precisou escrever isso, ele estava lutando contra falsos ensinamentos. E esses ensinamentos diziam que para a gente obter a salvação, a gente devia trabalhar muito, tinha que fazer muita coisa. E isso é errado. A salvação não vem pelo nosso trabalho ou pelo nosso esforço. A salvação vem como um presente de Deus para nós. É como se Deus pegasse a salvação e nos desse. Então a gente recebe a salvação como um presente. E isso é a graça de Deus. Qualquer pessoa ou qualquer ensinamento que chegue até vocês e diz: para você ser salvo, você precisa fazer tal coisa. É errado. Isso é um pecado. Nós não podemos fazer nada para ser salvo. Apenas
confiar em Cristo Jesus. E isso é suficiente. Vamos ver qual que é o nosso próximo sola? Somente a fé. Lembra que quando o tio terminou a aula sobre Lutero, a gente falou um pouquinho sobre somente a fé? Então agora a gente vai falar mais um pouquinho. A fé é um dos pontos iniciais para a nossa vida com Deus. Somente a fé é um ponto muito importante. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Esse capítulo ele é muito importante para a gente entender melhor a reforma, porque este capítulo foi o que Lutero leu e a partir disso a mente dele foi aberta através do Espírito Santo e ele teve vários entendimentos novos da vontade de Deus para a vida dele e para a nossa vida até hoje. Diz assim, vamos ler junto com o tio. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o mais importante agora, o justo viverá pela fé. O tio Davi quer que vocês repitam com o tio. Vamos lá. O justo viverá pela fé. É isso aí, muito bem. Quando diz assim, o justo viverá pela fé, quer dizer que o justo não vai viver pelas coisas que ele pode ver ou pelas coisas que as pessoas podem mostrar para ele. Quando diz o justo viverá pela fé, quer dizer que apenas a fé em Cristo Jesus é suficiente para nos trazer salvação. Quando a gente crê em Jesus Cristo, a nossa vida vai sendo transformada, porque quem faz a gente crer em Jesus Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha no nosso coração. E a gente tem a certeza, porque fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas sim esperamos, com a certeza que vamos ver. Então, quando a gente crê em Cristo Jesus, essa fé enche o nosso coração. E essa fé nos traz salvação, essa fé nos traz o caminho para nós chegarmos até Deus. Então, para a gente ser salvo e ter perdão dos nossos pecados, a gente tem que ter fé em Cristo Jesus, crer em Cristo Jesus. Quando a gente crê em Cristo Jesus, o nosso coração é transformado. E a nossa fé em Cristo Jesus faz com que a nossa vida se volte ao Senhor. E isso já é suficiente. Crer em Jesus já é suficiente para a gente ter perdão dos nossos pecados, através do arrependimento, e para a gente ter salvação. É por isso que quando Lutero escreveu somente a fé, ele escreveu o quê? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. O tio Davi nunca viu Jesus pessoalmente, mas o tio Davi tem fé em Cristo Jesus. O tio Davi sabe que ele existiu. Então essa fé que eu tenho em Jesus é a mesma fé que vocês têm. E essa fé nos leva mais perto de Deus. Tem uma passagem que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja como a fé é importante. Vamos para o nosso próximo sola? Então o nosso próximo sola é somente glória a Deus. É por isso que a gente colocou um trono aqui para vocês lembrarem. Porque esse trono é o trono onde que Deus está sentado. E Deus está sentado olhando todos nós. E Ele quer uma coisa de nós. Sabe o que Ele quer? A gente vai descobrir na palavra. Vamos ler 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O tio Davi quer que vocês repitam isso porque isso é muito importante. Façam para a glória de Deus. É isso aí. Se tem uma coisa que todo mundo faz, tio Davi, vocês que estão em casa, o pastor, todo mundo, é comer, beber, dormir, descansar, trabalhar, estudar. Todo mundo faz essas coisas. E quando a Bíblia nos diz que a gente deve fazer todas essas coisas glorificando a Deus, a gente tem um entendimento muito legal. Porque quando a gente faz com o objetivo de glorificar a Deus, a gente é bem sucedido em todas as coisas que nós fazemos. Porque quando a gente faz para Deus, a gente faz com muito amor. A gente faz com tudo aquilo que nós temos. É por isso que diz: façam todas as coisas para a glória de Deus. Quando a gente faz todas as coisas para a glória de Deus, nosso coração se enche de alegria. E esse é o objetivo final. Quando a gente estudou somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, a gente entende que esse último somente aqui, que é somente glória a Deus, é o final da nossa vida. Por quê? Quando a gente estuda a palavra,
a gente entende sobre Jesus Cristo. Então a gente crê em Jesus Cristo e a gente alcança a salvação através da graça. Lembra que a gente falou sobre a nossa fé? Então a gente vai fazer de novo. Somente a Bíblia, o nosso primeiro, somente a palavra de Deus. Então a gente leu a Bíblia e a gente aprendeu sobre Jesus. A gente tem fé em Cristo Jesus, é o nosso número 2. Então, somente a Bíblia, somente a fé. Então a gente leu a Bíblia, tem fé em quem? Em Cristo Jesus, que é o nosso terceiro, somente Cristo, somente Jesus Cristo. A gente vai para o nosso quarto, a gente entende que a salvação é pela graça e é um presente de Deus. A gente foi salvo pelo amor de Deus e a gente retribui esse amor a Deus através do último, que é glorificando a Ele. Formou 5 pontos. Se nós quisermos entender melhor esses 5 pontos, funciona assim. Esses 5 pontos, que são os 5 somente ou os 5 sola, são como se fossem 5 colunas. E essas 5 colunas sustentam a nossa vida, a nossa fé, tudo aquilo que nós temos, a nossa igreja. Então ele sustenta. Se faltar um, viu? Ficou tudo torto. Não pode faltar um. Tem que estar sempre certinho com os 5. E daí a nossa vida fica reta. Quando fica assim, Jesus se agrada. Muito legal, né? Vamos agradecer ao Senhor por esse ensinamento que nós temos? Fechem os olhos. Repitam junto com o tio. Senhor Jesus, muito obrigado por nós podermos aprender sobre esse ensinamento. Nos ajude a guardar esta palavra em nosso coração. Fique conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe todos vocês. Até semana que vem.